Olá pessoal, que bom encontrar vocês por aqui. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo. Vamos falar aqui sobre um assunto que consideramos importante e não estamos destinando esse vídeo apenas para os alunos que estão devidamente matriculados em nosso seminário de escatologia. Na verdade, vamos tornar esse vídeo público. A nossa intenção é que você, ao assistir, desperte o interesse em aprender mais sobre escatologia, que é uma disciplina extremamente interessante para o cristão. É uma matéria que está relacionada à soteriologia, à salvação, à doutrina da salvação. Observe que se você não tiver uma boa compreensão da escatologia, você também não vai ter compreensão da salvação. Elas estão entrelaçadas. A escatologia serve para gerar em nós não pavor, não medo, mas, como disse o apóstolo Paulo, é uma espécie de consolo, que nós nos consolemos uns aos outros à medida que vamos entendendo e compartilhando os assuntos da escatologia bíblica. Então, uma escatologia bíblica que causa confusão na sua cabeça é porque ela não segue uma linha de interpretação correta. Se ela causa medo, se ela causa pavor, de igual modo, a razão é porque ela não segue uma interpretação correta dos acontecimentos escatológicos, das profecias escatológicas. A escatologia bíblica, como toda profecia para o povo de Deus, ela serve para trazer alento, trazer esperança, mesmo em circunstâncias, em ambiente totalmente adverso, e quem sabe até no momento em que se sofra a pena do juízo, o castigo de Deus, naquele contexto local. Mas em aspecto de futuro, a escatologia bíblica para o servo de Deus, para o cristão, ela é um instrumento de Deus para consolar, para confortar os nossos corações. Então, eu quero convidar você para que nesse vídeo a gente estude um pouco sobre o assunto que nós vamos abordar, é justamente o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é uma fala de Jesus. Jesus é o único que menciona o tempo dos gentios. Então, olha aí, o texto que registra a fala de Jesus é escrito por Lucas, no capítulo 21 e no versículo de número 24. Aí está registrado a fala de Jesus e nós vamos compartilhar com você. Jesus disse assim, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, e haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes ou o poder do céu, os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então observa que Jesus está falando aí do tempo dos gentios, mas esse tempo dos gentios não começa exatamente quando essa profecia de Jesus vai se cumprir. Jesus está falando de algo que se cumprirá, ou que se cumpriu no ano 70, e que tem, logicamente, reflexos do período da grande tribulação, mas o tempo dos gentios, a gente coloca aqui,
é um período que começa com Nabucodonosor, quando levou os israelitas em cativeiro. Aí está a referência de Jeremias, capítulo 27, e também o texto de Ezequiel 9:3 e capítulo 10, versículos 18 a 19, e também o capítulo 11, o versículo de número 23. Então, essas referências todas estão direcionadas para o que aconteceu com Israel lá no período do Império Babilônico, da conquista de Nabucodonosor sobre Israel. Então, esse tempo dos gentios começa com Nabucodonosor. Tem a ver com o tempo em que Israel perde a supremacia, perde o controle, deixa de ser independente e vai passar a viver sobre a égide de outros governos, por conseguinte de governos gentílicos. Então é o tempo em que os gentios terão supremacia mundial, onde os governos do mundo estarão sob o controle dos gentios. Gentil, o significado da palavra gentil é outra gente, ou seja, quem não é judeu é gentil. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que hoje, depois da inauguração da igreja, depois do surgimento da igreja, a humanidade está dividida em 3 grupos: os judeus, os gentios e os judeus. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalos nem a judeus, nem a gregos, que são gentios, e nem a igreja de Deus. Antes da igreja surgir, a humanidade estava dividida em 2 grupos: os gentios e os judeus e as outras gentes. E a partir de Nabucodonosor, os governos mundiais no transcurso da história está sobre as mãos dos povos gentílicos ou dos povos gentios. Então esse é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios então abrange um período que vai do cativeiro babilônico até o final da grande tribulação. Logicamente que com a manifestação de Cristo em glória, a parousia, a volta de Jesus, onde todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor, como diz a palavra. Nesse texto que nós lemos aí do Evangelho que Lucas escreveu, quando Ele vier em glória, vier nas nuvens com seus santos anjos, então nesse momento Ele julgará as nações, Ele vai julgar as nações e vai, portanto, entregar a supremacia ou o governo mundial para os judeus. Logicamente que Ele sendo o rei mundial, sendo Ele o rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, observa que esse período, ele envolve a escatologia, porque ele perpassa aí pelo período dos sinais. O próprio Jesus vai dizer para olhar para os sinais. Envolve o período da grande tribulação e culmina ou termina com a volta de Jesus em glória. Então, veja aí como é interessante uma expressão de Jesus no Novo Testamento que faz referência a todo o período histórico a partir do cativeiro babilônico. Se você gostou desse vídeo, gostou da explicação, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos ajude a tornar o nosso canal mais visitado, mais acessível às pessoas. E também vamos deixar embaixo aí na descrição um link para que você possa, tendo interesse em estudar mais escatologia, possa, entrando nesse link, se matricular, se cadastrar no curso. E nós estamos num preço extremamente simbólico, considerando que você, se tornando aluno, você vai estudar, vai ter acesso ao conteúdo por 1 ano, 12 meses, pagando apenas uma taxa de R$ 49,90. R$ 49,90 você acessa por 12 meses e no final você tem um certificado que nós vamos enviar para você. Fora isso, mais de 100 bônus em livros digitais,
aulas preparadas exclusivamente para que você tenha mais facilidade de entender, chegue ao entendimento maior da escatologia. Então, deixo aqui o meu abraço e o resto da minha gratidão por você ter nos assistido do começo ao fim e acreditando que você vai aí dar o seu like, também compartilhar com seus amigos e esperando que você tenha tido interesse e assim se torne aluno do nosso seminário. No próximo vídeo, eu vou falar de uma expressão de Paulo. Paulo fala da plenitude dos gentios. Escrevendo aos Romanos, ele fala da plenitude dos gentios. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar disso. Espero encontrar você. Um abraço, fique na paz, que Deus em Cristo nos abençoe.